A morte de Inês não foi o fim de uma história de amor, mas o nascimento de uma era de fúria. Hoje as flores de Coimbra cedem lugar ao gume da espada. O príncipe amante morreu em seu lugar. Ergue-se o rei justiceiro. O frio cortante daquela tarde de janeiro de 1355 não saía de Coimbra. Ali, na saleta principal da Quinta das Lágrimas, o silêncio era abissal. As tapeçarias, testemunhas mudas da última respiração de Inês, pareciam absorver a tragédia, guardando o segredo entre os fios de lã. Pedro entrou pela porta, cada passo desacelerando, como se já soubesse que tudo em si mudaria para sempre. Os criados se afastaram, não ousando encarar o olhar devastado do príncipe. Ele quis correr, chamar por Inês, mas os pés afundavam no chão pesado da realidade. O sangue, já seco, manchava o soalho como um selo sagrado e profano ao mesmo tempo. No centro da sala, Inês repousava. O corpo rígido, mãos entrelaçadas sobre o ventre, os longos cabelos cor de noite espalhados como véu. O rosto, outrora animado pelas risadas de fim de tarde, agora era estático, mas ainda melancolicamente belo. Pedro ajoelhou-se diante dela, tocando-lhe os dedos frios que nunca mais se entrelaçariam nos seus. Não houve lágrimas, o que lhe restava era apenas um grito, silencioso, surdo, que ecoou no fundo da alma. Ali, naquele instante, perdeu a inocência. O amor não mais bastava, era pequeno demais para explicar aquela dor. Pedro levantou-se, e o homem que havia adorado poemas agora só conhecia a linguagem da vingança. O coração, como a coroa do trono que herdaria, era de ferro e de sangue. Não procurou refúgio na fé nem nos braços da mãe. Procurou o aço, a companhia dos Castro, irmãos de Inês, homens tão feridos quanto ele. Juntos, urdiram uma tempestade. Em semanas, camponeses descontentes, fidalgos ambiciosos e soldados sobreviventes formavam um novo exército da dor. No Minho e no Douro, aldeias inteiras viam-se consumidas pelo fogo. Castelos eram tomadas, um a um, ao som de espadas e render de couraças. Os céus de Portugal, antes mansos e azuis, tornaram-se chamas alaranjadas que anunciavam a ira de um coração traído. Cada aliado do rei sentia o preço da escolha, nada ficava ileso à fúria do filho que perdeu o motivo de sorrir. A sala do trono em Coimbra parecia respirar como um animal ferido. O silêncio cortava o cheiro dos incensos, e os olhos do povo se aglomeravam, tentando decifrar o novo rei. Pedro, agora mais pedra que homem, sentia-se encaixado entre a coroa e a vingança. Desde pequeno, aprendera a ler sinais nas faces dos nobres, mas agora só enxergava o reflexo da dor, uma multidão de máscaras esperando pela próxima ordem. Enquanto a cerimônia acontecia, memórias do passado corriam feito espectros pelos vitrais coloridos. Inês, com um sorriso sereno, surgia em cada sombra, misturada ao som distante de hinos. O toque pesado das vestes reais, o frio do ouro contra a pele, tudo lhe lembrava a ausência daquela que deveria compartilhar o trono. Na ala oeste do palácio, a rainha Beatriz assistia à coroação com o rosto rígido. Sabia que a trégua que negociara era frágil como cristal. Seu olhar cruzava o de Pedro, e ambos entendiam o subtexto: paz era apenas uma palavra, o fogo ainda ardia sob a superfície. A corte murmurava sobre o futuro. Nobres mais velhos lamentavam o preço de anos de política, sabendo que as promessas de Pedro eram feitas de ferro, não só de voz. Os mais jovens tremiam, curiosos para saber se o novo rei manteria o equilíbrio do reino ou arrastaria para um abismo de vingança. O pacto de sangue, que Pedro tramou com Castela, foi selado sem festa. Um mensageiro atravessou a fronteira, levando uma carta manchada de ressentimento e exigindo o retorno dos assassinos exilados. O rei vizinho lia o pleito com ego ferido, ponderando entre perder aliados ou lucrar com favores políticos. No grande salão, a tensão era palpável.
Os cortesãos disfarçavam suspiros, rezando para que a justiça não se tornasse tirania. Mas Pedro, sentado em seu trono, só pensava em Pero Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco. O desejo era a execução, não o exílio. Ele não queria apenas reparar um erro, queria criar uma ferida impossível de cicatrizar. Durante as noites, Pedro vagava pelos corredores do palácio, arrastando o manto pelas pedras frias. Para mais informações sobre Inês de Castro, curtam, compartilhem e comentem na série Crônicas da História. E inscrevam-se no nosso canal. Para acompanhar Inês de Castro, Crônicas da História, subscrevam nosso canal e ative as notificações.